E essa nação eu te chamei por profeta. Você não está aqui à toa não, sabe por quê? Você acha que Deus ia perder tempo de arrancar alguém do mundo para ficar sentado numa cadeira? Calabadaracé. Eu venho te dizer, ó, alma, levando o que é o Senhor te chamou para ser profeta nessa terra, para ser cantor, para ser missionário, para ser pregador da palavra do Senhor. Lavando o que dará certo. Antes de eu estar louvando, gostaria de louvar um hino bastante conhecido. Já pode perceber, minha voz não é aquela coisa, mas adorar o Senhor não tem isso. Aleluia. Os planos que foram embora, os sonhos que se perdeu, o que era festa é agora, é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me, e quando eu aceite minha dor, restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Abre comigo as vossas Bíblias no livro de Gênesis, no livro dos começos. Cheguei em casa e falei, Senhor, me chamaram para pregar. O que eu vou falar, Deus? E através de uns dias o Senhor vem colocando essa passagem no meu coração. E abra comigo em Gênesis, no seu capítulo 22. Alabando que serve. Eu convido você a não ficar de boca fechada, não. Porque quando a gente estava no mundo, a gente pulava, dava cambalhota para o diabo. Agora você pode pular, dar cambalhota para Jesus. No seu capítulo 22, a palavra vem dizendo assim. E aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã da madrugada, e aguardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. Levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, eu e o meu filho, ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai, e ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos ambos, no seu capítulo, versículo 14. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 18. A palavra do Senhor vem dizendo, mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Pode se assentar, adorando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Soberano Deus e eterno Pai, agradeço a Ti, Senhor, por esse período. Pai amado, que nessa noite o Senhor venha ser engrandecido. Pai amado, é necessário que eu diminua e o Senhor cresça. Que toda a honra e toda a glória é somente para Ti, Jesus. Porque eu não me esqueci de onde o Senhor me tirou. Eu não esqueci de onde o Senhor me arrancaste.
Por isso, Senhor, que nessa noite o Teu nome venha a ser engrandecido, o Teu nome venha a ser exaltado, para a honra e glória do Teu nome. Porque o Senhor não divide a Tua glória com ninguém, é somente para o Senhor. Pai amado, fala com Teus filhos, assim como eu quero que fale comigo, em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor vem dizendo que, por um instante de tempo, um homem chamado Abraão, passagem bem conhecida, a Bíblia vem dizendo que no começo, em Gênesis 12, vem falando que o Senhor chama Abraão, pedindo para que ele saísse daquela parentela, pedindo para que ele saísse do meio dos seus familiares. Já entra uma dúvida no meio do seu coração, muitas das vezes, para parar e pensar: como pode um homem daquela época, após o dilúvio, após ter acontecido tantas coisas na terra, o Senhor parar e falar com o homem? Se a gente parasse e analisasse Abraão nos dias de hoje, seria como eu e você. Abraão ouviu uma voz e deu ouvido a essa voz e fez o que aquela voz mandava. Eu e você não somos diferentes. O mundo olha para você e para mim e fala: que bando de louco, que bando de pessoa estranha, fica parado num lugar, pastor, falando de um Deus, falando de Jesus. E o que será que ele sente? Que ela é bando, que é sério. Eu me coloquei no lugar de Abraão. Imagina ele ouvindo a voz de Deus: Abraão, ela é bambu, é sério. Sai da tua terra e sai da tua parentela, que para a terra que eu te mostrarei, levando o que é sério, e farei de ti uma grande nação. A Bíblia vem dizendo que Abraão ouve essa voz e sai, pega a sua família e sai e rumo ao deserto. Muitas das vezes eu e você tomamos rumos que a gente não sabe. Muitas das vezes você pode não estar entendendo o que você está fazendo aqui nessa noite, como eu não entendi um dia na minha vida. Porque imagina o Senhor tomar um rumo na sua vida e na minha, a qual a gente não sabe o destino. Eu garanto para você, se você soubesse o destino da sua vida hoje, você não estaria aqui. Eu imagino Abraão saindo, obedecendo a voz do Senhor e indo em rumo à terra de Canaã. E nesse período, a Bíblia vem dizendo, resumindo, ele chega até Canaã. E ele vai lá, faz os seus aposentos, começa naquela terra a ser próspero. E chegando em Gênesis 22, a gente se compara com uma história bastante triste. Por via das dúvidas, a gente para e analisa uma simbologia de Jesus Cristo no Velho Testamento. A gente tem visto que Abraão, de novo o Senhor diz a ele: Abraão, eu quero que você me dê seu único filho, a quem você tanto ama. Eu imagino o coração de Abraão sendo a promessa da vida dele. A promessa de Abraão era o único filho a qual ele tinha com a sua mulher Sara. A Bíblia vem dizendo que por cerca de 100 anos a qual Abraão tinha, que a sua promessa se cumpriu. E Sara, com 90 por aí anos, se cumpriu a promessa. A Bíblia vem dizendo que antes disso há uma interferência do homem querendo colocar as coisas nos projetos de Deus. A Bíblia vem dizendo que Agar, serva de Sara, Sara toma ela e fala: se deita com Abraão, porque eu já estou velha, eu já não tenho fertilidade no meu ventre, eu já não posso ter mais filho, porque a idade me alcançou, já sou velha. E a Bíblia vem dizendo que ela pega Agar, faz com que ela se deite com Abraão, e tem um jovem chamado Ismael. A Bíblia vem dizendo que a interferência do homem muitas das vezes causa sérios danos na minha e na sua vida. A interferência de Deus, de a gente querer colocar a nossa mão naquilo que Deus está agindo, gera causas que a gente muitas das vezes não precisava passar. Gera situações a qual eu e você não precisava de maneira nenhuma ter passado. Mas irmão, como que você me fala isso? Assim como eu um dia nasci no berço evangélico, conhecendo a palavra do Senhor, eu quis saber como deve ser o mundo, levando o que é sério. Eu quis saber como deve ser lá fora. E foi só desilusão. No começo era muito bonito, sim. O pecado sempre é bom, porque se fosse ruim, ninguém estaria no mundo pecando. Estariam todos na casa do Senhor. E por um período de tempo, começa a andar com má companhia, começa a cair no mundo, a qual já não tinha vontade de ir para a igreja, não sentia vontade mais de estar adorando o nome do Senhor. Minha vontade mais era estar curtindo com meus amigos, estar lá fora, sabendo como que deve ser aquele lugar.
E como a gente sabe, na pregação de sábado, uma coisa que eu guardei: curtir que significa apodrecer. Eu estava apodrecendo e não sabia. E o que acontece? Nesse período de tempo, apresento para mim drogas. Comecei com a maconha. Graças a Deus parei nisso. Comecei usando drogas que ninguém imaginava, da minha família ninguém imaginava. Todo mundo na igreja, porque eu teria que sair. Muitas das vezes eu querendo, pela minha vontade, colocando a mão nos projetos do Senhor para a minha vida, querendo que o meu chamado se frustrasse. Mas foi dito nessa noite, por causa de uma pequena brecha, eu venho te dizer, a Bíblia vem dizendo que aquele que está em pé, toma cuidado para que não caia. Se você está aqui nessa noite, porque o Senhor tem sustentado ele, você, ele é baixo do que é, sabe? O Senhor tem segurado na minha e na sua mão, para que a gente não venha cair. E foi comigo assim. Mas a gente sabe que tudo é permissão do Senhor. Por mais que a gente erre, por mais que a gente escolha certas situações para a nossa vida, a gente sabe que o Senhor ainda é misericordioso. Porque ia ser em vão o sangue de Jesus naquela cruz para mim e para você, se o Senhor não nos perdoasse. E eu acabei chegando a uma situação que eu parei e analisei. Já não conseguia voltar mais. Eu já não conseguiria voltar para os caminhos do Senhor. Eu, Ismael. Mas o Senhor, que é levando, que é cego. É o Senhor que quando promete cumpre. É o Senhor que leva as tuas ideias, que move céu e terra aos meus e a seu favor. É o Senhor que abre mar vermelho para você passar. É o Senhor que derrama fogo do céu para honrar a mim e a sua palavra, que levando esse. E não foi diferente. Me arrependi. Porque tinha um serviço bom. Tinha tudo bom na minha vida. Não precisava de querer o mundo. Mas a gente sabe que o inimigo ele é astuto. O inimigo é sujo. Foi laços atrás de laços para a minha vida. Me envolvi em assalto. E cheguei a um certo tempo a pensar: minha vida é essa agora. Não tem como mudar. A gente sabe que um abismo vai levando o outro. Pensava assim. Meus amigos colocavam na minha cabeça: olha, é só fumar um e já era. É só fumar umzinho. Mas uma coisa que a gente para e pensa: que não tem como um cego guiar outro. Ambos vão cair juntos no mesmo abismo. A Bíblia vem falando em Salmo 1: não se assenta na roda de escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, mas antes medite na lei do Senhor de dia e de noite. Mas eu me envolvi na roda dos escarnecedores. Não adiantava eu querer um cego me guiar, se eu estava cego também. E através desse tempo, minha vida só foi destruída, minha família. Fui, vamos dizer assim, por algum tempo, a ovelha negra da família. Todo mundo na casa do Senhor, porque eu lá. Mas a minha mãe me fez lembrar por esses dias de algo muito interessante que aconteceu nas nossas vidas. Porque hoje eu posso dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Hoje eu posso dizer para você que a sua casa vai servir ao Senhor. A tua casa, o vai estar adorando o nome do Senhor. Sabe por quê? Eu não estou contando uma coisa que eu não vivi. Eu estou vivendo isso. Vocês estão vendo. Minha família e eu na casa do Senhor. E algo interessante é como acontece. No ventre da minha mãe, assim como Jeremias, eu e você tem essa promessa de que o Senhor nos escolheu desde o ventre das nossas mães. O inimigo já tentava arrancar minha vida. Meu pai é alcoólatra, como ele disse aqui. Tentou ferir minha mãe com um facão. Minha mãe grávida de mim. Mas o Senhor, levando o que é cego, não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu. E passou essa situação na vida com a minha mãe e com meu pai. E já imaginava que o Senhor tinha na minha vida algo grande. Mas enquanto estava no mundo, não se lembrava dos livramentos, não se lembrava das curas que o Senhor fez na minha vida. Aos 5 anos de idade, foi resultado eu com diabetes. Minha mãe foi no médico e foi consultado que eu tinha diabetes. Passou um tempo, um certo pastor aqui de Lorena, pastor Emanuel,
Aqueles pastores bem simplesinhos de igrejas que muitos não dão valor. Mas eu falo para você, são lugares assim que o Senhor opera. São lugares assim que o Senhor desce do céu e brada na terra, lavado que é cego. A gente tem um exemplo que é esse lugar. Eu falo para você, primeira vez que o meu pai disse que eu cheguei nesse lugar, pastor, eu nunca senti uma presença de Deus tão forte. Nunca senti a presença de Deus tão fluente assim, de você chegar e já ser impactado com a unção de Deus. Você vai em igreja grande por aí, não estão pregando Jesus, estão pregando casa, estão pregando carro. Se você seguir a Jesus, Deus vai te dar isso, te dar aquilo, te dar aquilo. E as pessoas acabam se frustrando, sabe por quê? Porque vão para a igreja pensando que vão ganhar algo e acabam não ganhando, porque não é do jeito que a gente quer. E acabam se desviando. Mas eu quero crer aqui, tem verdadeiros adoradores, que por mais a situação que você passou para o Senhor, já não importa mais. Você é nova criatura a partir do momento que você chegou aqui. O Senhor lançou aquilo que tinha na sua cabeça. Aquilo que você fez desde quando você nasceu não interessa. O Senhor lançou no mar do esquecimento. Lavando que é cego. E o diabo tem feito muito isso na casa do Senhor, jogando coisas do passado nas nossas mentes, para que a gente venha desfalecer na fé. Eu venho te dizer, ele é um perdedor, porque ele tem inveja de você estar aqui, podendo adorar o nome do Senhor. Sabe por quê? Foi arrancado dele o dom de adoração e colocado em você, levando que é cego. Por isso que ele é um perdedor. Ele não sabe nem a chave da casa dele e tenta destruir o Filho de Deus. Ele sabe que é muito perigoso tocar no ungido do Senhor, levando que é cego. E por um certo tempo, eu acabo, esse pastor chega em casa e ora por mim. Olha, guarda uma coisa na sua cabeça. O Senhor colocava no meu coração uma palavra sobre fé. E esse pastor chegou em casa, orou por mim. Creio eu, aquela mulher de oração sentada ali. Creio que o Senhor poderia me curar. Mas imagina, minha mãe já tinha passado por uma situação do rins dela estar dilatado. E o Senhor ter curado. E agora seu filho com diabetes. Esse pastor orou. Chegamos no outro dia lá para consultar aquele exame que faz. O médico olhou no exame assim, ficou olhando, mas o que é isso? Você não tem nada. Você não tem nada, jovem. Calabadu que é sério. Mas irmão, fala para mim, diabetes tem cura? Se falar pro mundo aí, eu fui curado de diabetes. Mas um motivo para te chamar de louco. Mas um motivo para te chamar de doidão. Eu era doidão sim pro diabo, agora eu sou doidão de Jesus. Por quê? Não ficava por aí não. Minha mãe também tinha diabetes. Passou um tempo de umas orações. Ó a diferença de uma oração com uma oração com fé. Lavado que é sério. Eu venho te dizer algo que eu aprendi, que quando você está orando, o Senhor está assim perto de você, ó. Quem lembra disso? O Senhor está assim, ó, lavado que é sério, ouvindo os seus pedidos, que é lavado é sério. Sabe por quê? O Senhor ama quando eu e você descemos a casa do oleiro e sabemos que só Ele pode mudar a minha situação sua. Sabendo que só Ele pode ressuscitar o meu e o seu sonho. Sabendo que o inimigo arrancou de mim, de você, aquela virtude de sonhar. Labadu que é cego. E colocar de novo é só o Senhor. Lebadu que é labadará cego. Eu venho te dizer, Labadu é cego. Chega de chorar, Labadu que é cego. Chega de se colocar para baixo. O Senhor te encontrou. O Senhor te buscou naquele mundo de podridão para te colocar aqui de pé, para você exaltar o nome do Senhor Jesus e pisar na cabeça do diabo e mostrar que ele perdeu mais uma. Lavado e seco. E assim como as promessas na vida de Abraão foi se cumprindo. Porque Abraão foi mais conhecido como o pai da fé. Porque de toda a situação qual que se passava, Abraão tinha fé. Coisas que muitos cristãos estão perdendo hoje em dia. Um dos frutos que você tem que ter é a fé.
Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta eu estar falando aqui e pensar que Deus não vai mudar a sua vida. Porque eu creio, a palavra que está saindo não vai voltar para mim vazia. Alabado é cego. Alabando que é cego. E o que acontece? Minha mãe também é curada do diabetes. Mas como, irmão? Não tem cura diabetes. Lebadu que é cego. O Senhor é um Deus do impossível. Lebadará cego. Que arranca alguém lá de baixo e coloca lá em cima. Que arranca alguém lá de cima e coloca lá embaixo, se preciso for. Mas o Senhor é um Deus que faz. Não se esqueça do tamanho do seu Deus. Não se esqueça que o Deus que você tem te criou, Lebadu Essé. O teu Criador, Lebadará Sé, te escolheu. Agora você para e analisa por algum instante o tanto de gente que mora nesse mundo. Mais de 6 bilhões de pessoas. O Senhor escolheu a sua vida para estar aqui. Lebadará Sé. O Senhor te arrancou do mundo para te colocar de pé nessa terra. Alabanduque a sé. Porque eu creio, se eu entrasse no coração de cada pessoa aqui, eu ia arrancar feridas a qual se eu muitas das vezes tivesse passado não aguentaria. Mas eu venho te dizer, Labaduque a sé. O tempo de cantar chegou na minha e na sua vida. Labadará sé. Assim como eu e minha casa servimos ao Senhor, que Labaduque a sé. A tua também vai servir. Que eu elevando essa. E Abraão foi provado. Porque imagina ele tendo apenas um filho. O Senhor pede para ele: Abraão, me dá seu filho. Sabe o que eu venho te dizer? Muitas das vezes a glória do Senhor não está sendo manifestada na sua vida. Sabe por quê? Você tem dado lugar para o sentimento. Você tem deixado a fé de lado e deixado o sentimento tomar conta de você. Eu venho te dizer, você é forte, Lebadu é sé. Você é forte porque a Bíblia fala que é Lebandu que é sé. Não adianta o inimigo tentar, ele já é um derrotado. E o que acontece? Abraão, homem de fé, temente a Deus, leva o seu filho a ser sacrificado em um monte. E a Bíblia vem dizendo que nesse período, Isaac olha para o seu pai: pai, mas eu estou vendo aqui a lenha que eu carreguei, eu estou vendo aqui o fogo, estou vendo o cutelo, mas cadê o cordeiro? Eu imagino o coração de um pai tendo que matar um filho, porque o Senhor mandou naquele momento sangrar. Eu imagino o coração de um pai tendo que sacrificar o próprio filho, porque Deus mandou. Sabe o que é isso? Amor a Deus, amor ao Criador. Porque você imagina em minha situação, ele deixou de lado, sabe o que ele renunciou? O amor pelo próprio filho. Ele renunciou aquilo que deixava ele ser um homem qualquer. Você quer ser diferente nessa noite? Você não, eu creio que aqui não vai ter homens e mulheres que vão ficar sentados apenas no banco de uma cadeira, ficar ouvindo e ouvindo aquela rotina. Eu creio que assim como eu, levando esse, tive um dia sentado para ouvir, o Senhor me colocou em pé para falar. Eu venho te dizer, o tempo é do Senhor, o tempo é do Senhor, não adianta tu querer sair daqui desse lugar com as tuas próprias pernas, que você vai quebrar a perna e vai ter que voltar de novo. Só vai atrasar seu lado, só vai atrasar sua vida. Será que vale a pena voltar de novo a uma vida miserável, a uma vida que a gente sabe que o inimigo está ali a qualquer momento para ceifar a minha sua vida? Não vale a pena, não vale a pena, porque você já conheceu a palavra, e a palavra vem dizendo que aquele que conheceu naquele grande dia seria melhor que nem tivesse conhecido, porque foi dito aqui sobre as 10 virgens. O Senhor está às portas. Você tem guardado aquilo que o Senhor deu para você? Tem guardado o seu azeite? Não espere chegar naquele grande dia para você querer pegar o do seu irmão, não, que não vai adiantar. Não vai adiantar. A palavra vem dizendo em Apocalipse 3:11: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que o Senhor te deu é teu.
E eu venho te dizer que assim como o Senhor me arrancou do mundo de pecado, me arrancou daquele mundo de sem que eu já não tinha mais prazer na vida, que eu larguei mão de escola, larguei mão de trabalho. Cheguei a entrar num momento assim de ficar no quarto só e não querer sair. Foi quando eu conheci uma casa chamada Casa de União, uma casa de cooperação a qual eu fiquei. Fiquei 2 meses internado. E eu falo para você, assim como o Senhor disse a Jeremias, Jeremias, levanta e desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E Jeremias fala assim que ele vê o oleiro moldando o vaso, um vaso bonito. Aos olhos dele era bonito. Mas algo interessante é que aquele vaso quebra na mão do oleiro. E ele faz outro vaso, calabadu esse, faz um vaso diferente, que é levandu, que é assai. Sabe o que eu entendo disso? Que muitas das vezes, quando o vaso está rachado, o Senhor tem que quebrar de novo. O Senhor tem que quebrar e mostrar que Ele é Deus. Mas muitas das vezes a gente tem visto isso só uma questão de aquele que está exaltado se abater. Não. Creio que também é aqueles corações que muitas das vezes estão cheios de tristeza, cheios de angústia, cheios de feridas, que muitas das vezes você não tem força para falar para Deus tirar. Lá que do é sério, labando que assa. Eu venho te dizer que essa é a noite, calabadu que assa, de você entregar sua vida inteiramente para o Senhor, labadu que assa, e mostrar que Ele é Deus na sua vida e que vai ser o Deus da sua família também. Elemento que assa, vai trazer o teu marido de volta, que ele basta que assa, vai trazer os teus filhos, que ele basta que assa, do que dará sé, porque o Senhor é o Deus que peleja por você, levadará sé. Sabe o que o Senhor disse para Josafá? Ó Josafá, levando que a sé, nessa peleja tu não tem que pelejar mais, que levadura é sé, apenas descanse, levando que a sé, que o tempo de você ver a tua exaltação está chegando, calabadará sé. Você pode não estar entendendo esse período que você está passando aqui, mas eu venho te dizer, vai ser, que foi dito aqui que o deserto, as melhores experiências que você vai ter vai ser no deserto. Sabe por quê? Eu passei noites naquela casa de cooperação que eu chorava. Um jovem irmão, nunca fui separado da família, ficava a semana inteira sem ver ninguém. O Senhor quebrou o vaso de uma tal maneira que eu falo para você, moeu, levando que é a. Eu venho te dizer que nesse lugar o Senhor está te moldando. O Senhor está fazendo um vaso melhor, um vaso resistente, que quando for vir aquelas acusações do que as coisas que você fez lá atrás, venha mostrar que o Deus que te tirou desse mundo, que é levado que é um Deus que tudo pode, e o Senhor colocava no meu coração que não adianta, em Tiago vem falando, não adianta a gente ter fé, mas se muitas das vezes não fazer as obras, é uma fé morta. Estávamos conversando hoje, eu e meus irmãos, de que ia adiantar eu saber que tem alguém passando uma certa necessidade, eu chegar e falar, Deus vai me abençoar, vamos orar então para que essa situação mude, sendo que eu posso ter uma condição de chegar e levar um mantimento para até aquela pessoa. Isso é a fé com obras. Não adianta de nada a gente apenas querer muitas vezes fazer só a obra ou só a fé. As duas andam lado a lado. Sabe por quê? Esse lugar aqui foi uma junção de fé com obras. Sabe por quê? Confiaram na sua vida, que iam te trazer aqui pela fé e ia mudar a sua vida pelas obras. É sério. Tanto é que eu creio que vai sair daqui, que levantará sé. Meu Deus do céu, levando que a sé. Levanta tua mão que eu vou profetizar. Calabadará sé. Senhor, levando que a sé. Para cada mão levantada nesse momento, Jesus. Labadará sé. Assim como a tua palavra diz, Deus. Lavando que a sé. Que para cada tempo de desonra, o Senhor vai dar dupla honra. Labadará sé. Pai amado, assim como aqueles irmãos de José não reconheceram ele quando o sonho dele se realizou, eu creio, Senhor,
Deus, eu te peço. Entra nessa causa, Jesus. Que aos olhos dos seus filhos estão parecendo impossível. Que ela é badasta, e a sé. E venha mostrar, Pai, que Tu és o Deus que muda sim. Labadu que a sé. E é algo interessante que a gente vem vendo. Abraão, movido pela fé, obedeceu à voz do Senhor. Uma das coisas que você tem que aprender a partir do momento que você começou a seguir o caminho do Senhor: obediência. Obediência. Não adianta. Tem que ter obediência. Labadu é sé. Porque sem obediência, do que ia adiantar? Abraão foi pela obediência, ouviu a voz do Senhor e foi. E a Bíblia vem dizendo que por esse período a qual ele vai matar o seu filho, sacrificando ele, o anjo do Senhor brada do céu e fala: não faça isso, ó, porque a fé dele foi provada. Labadu que é sé. Essa situação que você está passando é Deus provando a sua fé. Labadasto idi calabandu é sé. É o Senhor te vendo, lebandu que é sé. 24/48 nesse seu quarto chorando, que é lebandu é sé. Você entra no banheiro chorando, lebandu que é sé. Mas eu venho te dizer, lebandu que é sé. O choro pode durar uma noite, labadu que é sé. Mas a alegria vem pela manhã, labão todo é sé, labadu é sé. Pode chorar, chora sim. Celebandu que é sé. Porque imagina só, se não tivéssemos luta, ia ter vitória, pastor. E eu venho te dizer, o Senhor nunca vai dar um fardo que você não possa carregar. É dessa maneira, Pai. Se você está passando uma situação que você está achando que não vai aguentar, se sinta privilegiado, porque o Senhor confiou a você. Glória a Deus, aleluia. O Senhor não confiou no seu irmão da direita nem da esquerda, Ele confiou em você para passar por isso. Amém. Labadu que é sé. E a gente tem visto muito isso. Muitas pelejas. A gente tem passado lutas, tribulações, achando que não vai aguentar, achando que agora a casa cai. Agora não dá mais, Senhor. Não dá. Labadu que é sé. É aí que o Senhor vai ver se você vai entregar seu filho, que é lebadu é sé. Será que você tem coragem de entregar seu filho, que é lebadu é sé, para o Senhor? Algo interessante aconteceu. Pela segunda vez o anjo desce a Abraão e diz para ele assim: e disse por mim. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu. E disse: por mim mesmo, jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não negastes o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. A promessa do Senhor continuou na vida de Abraão, que através dele ia sair uma grande nação. Eu e você aqui somos semente de Abraão também. Por mais que não saímos de uma linha judaica, saímos da semente de Abraão. Labadu que é sé. Eu acho que se você parasse por um tempo, imaginar que o Senhor te chamou nessa guerra como um guerreiro, Labadu que é sé. Mas que guerra que é essa? O mundo espiritual. Eu já posso dizer que muitos da caminhada, desde quando eu conheci, de igreja, até mesmo de igreja que não são, já morreram, estão presos. Jovens que cresceram comigo, fumavam baseado comigo, já não estão mais aqui. Porque o Senhor escolhe gente que tenha vontade de lutar. De covarde Deus não se agrada, não. Por isso que o Senhor te chamou, Labadu que é sé. Muitos não estão nem entendendo. Assim como eu um dia estava naquela casa de recuperação, o pessoal perguntava: aonde está Ismael? Ismael foi para onde?
Seu nome está rodando lá fora e você nem imagina. Labadu que é sé. Estão falando de você, Calabadu é sé. Mas eu venho te dizer uma coisa: o teu milagre vai virar notícia na boca do fofoqueiro que disse que você ia morrer no crack, que disse que você ia morrer na cocaína. Calabadu que é sé. Pode falar mal, Lebandu que é sé. Pode falar mal, que Lebandu que é sé. Mas quem está perdendo é aquele lá, aquele macumbeiro, aquele crente, muitas das vezes que ora contra a tua vida. Porque a gente tem visto uma coisa tão feia, pastor, dentro da igreja, de próprios crentes orando contra. Porque eu falo para você, você acha que eu não sofri preconceito? Deus, pela misericórdia dele, ultimamente tem me levado a alguns lugares para pregar a palavra do Senhor. Mas eu já percebi em lugares que eu cheguei para cantar junto com a Casa de União, e as pessoas me medindo o pé, a cabeça, olhando, nossa, quem que é isso? Labadu que é sé. Mas eu dou glória a Deus, sabe por quê? Porque o Senhor me escolheu, Labadu que é sé. O Senhor escolheu você, Debandu que é sé. Tantas vezes, pastor, eu ia cantar assim, o povo me media, olhava para todos os jovens da